A Terra é banhada pela luz do Sol todos os dias. Todos os dias acendemos e apagamos diferentes fontes de luz, mecanicamente, sem sequer pensar nisso. Mas imagine que um dia você casualmente apague as luzes, adormeça e acorde em uma era completamente diferente. Vamos ver como isso aconteceu e o que isso tem a ver com a luz. A física quântica é muito louca. A física clássica é como um filme projetado do início ao fim, enquanto o mundo quântico é como ter a capacidade de pegar o controle remoto e manipular as cenas que você está assistindo. Fascinante e misterioso. Digamos que você tem um interruptor de luz comum que pode estar ligado ou desligado. Isso é como um bit comum em computadores, que pode estar em um de dois estados, 0 ou 1. Mas nos computadores quânticos há um tipo especial de interruptor, um interruptor chamado qubit. Ao contrário dos bits comuns, um qubit pode existir em vários estados ao mesmo tempo. Ele pode ser 0, 1 e todos os estados intermediários, como ter luzes acesas e apagadas simultaneamente. Sim, nosso universo tem algumas regras estranhas. Essa propriedade misteriosa, chamada de superposição, nos permitiu fazer algo incrível recentemente: reverter o tempo, pelo menos em um pequeno experimento com computadores quânticos. Estamos no outono de 2022. Dois grupos de cientistas, um de Oxford e outro de Viena, decidiram realizar um experimento estranho. Eles brincaram com um computador quântico para criar um programa que inverte o tempo. Eles pegaram um pequeno elétron e tentaram fazê-lo retroceder no tempo por apenas uma fração de segundo. Seria como quebrar um triângulo de bolas de bilhar, em que as bolas vão da ordem ao caos e depois retornam magicamente. Mas não fique muito animado com a viagem no tempo ainda. Infelizmente, não temos certeza se é possível recriá-la na vida real. Os cientistas fizeram alguns cálculos e descobriram que, se observássemos 10 bilhões de elétrons localizados a cada segundo durante toda a idade do universo, só veríamos algo assim acontecer uma vez. E isso só faria o elétron retroceder uma pequena fração de segundo. Portanto, eles não inventaram uma máquina do tempo, apenas conseguiram criar essa simulação em computadores quânticos. Há também outro problema. Quanto maior a simulação, mais complexa e menos precisa ela se torna. Em nosso experimento, usamos apenas um qubit e conseguimos reverter o tempo. Em uma configuração de 2 qubits, os cientistas conseguiram reverter o tempo somente em 85% dos casos. Em uma configuração de 3 qubits, essa taxa caiu para 50% com mais erros. Se continuarmos adicionando mais qubits, não conseguiremos fazer isso de forma alguma. Além disso, o sucesso depende da quantidade de informações que o sistema pode armazenar. Por exemplo, teletransportar uma pessoa seria quase impossível porque os seres humanos têm muitas informações em seu interior. Portanto, infelizmente, não há máquinas do tempo até o momento. Mas há alguns usos possíveis para essa descoberta. A inversão do estado dos qubits em um processador quântico pode ajudar a corrigir erros durante o desenvolvimento, mais ou menos como um pequeno Ctrl+Z da vida real. Portanto, esse foi um pequeno passo para descobertas mais interessantes no futuro. Por exemplo, recentemente eles demonstraram outra pequena coisa maluca: enviar a própria luz de volta no tempo. A luz não é uma mera luminária, ela tem superpoderes que não podemos nem imaginar. Os gregos antigos acreditavam que nossos olhos emitiam raios de visão. Sir Isaac Newton provou que eles estavam errados centenas de anos depois, quando realizou seus experimentos com prismas. O prisma dividiu a luz branca pura em uma bela paleta, e foi assim que descobrimos que a luz, na verdade, consiste em uma variedade de cores diferentes. Muitos anos depois, os cientistas descobriram ainda mais que a luz é uma onda. E ainda mais tarde, no século XX, descobrimos o paradoxo final, que ela é tanto onda quanto partícula. Uma existência dupla em um único fóton. E quanto mais aprendemos sobre a luz, mais coisas malucas descobrimos. Em 2016, os cientistas conseguiram congelar a luz no tempo. Eles colocaram fótons, as menores partículas de luz, em nuvens atômicas ultrafrias. Assim, conseguiram pará-la, novamente por apenas um momento. Mas o fato disso ser possível já é incrível. Então, os cientistas ficaram ainda mais ousados. Eles decidiram tentar não apenas congelar a luz, mas também mover sua direção no tempo. Eles pegaram um cristal especial e passaram um fóton através dele, iniciando assim a chamada reversão quântica do tempo.
Como resultado, o fóton começou a se mover tanto para o futuro quanto para o passado ao mesmo tempo. A mágica científica por trás disso envolve 2 princípios quânticos, a superposição e a simetria quântica. Já mencionamos o primeiro, ele permite que partículas minúsculas existam em vários estados ao mesmo tempo. Agora, o segundo princípio diz que, mesmo que você vire as partículas como um espelho, elas ainda seguirão as mesmas leis. Combinando-os, os cientistas criaram um fóton que desafiava a habitual marcha do tempo. Mas, novamente, ainda não é nada muito sofisticado. Essa inversão de tempo só funciona para partículas específicas, não para seres humanos inteiros. E mesmo que funcionasse para nós, rebobinar uma pessoa, mesmo que por 1 segundo, levaria muito tempo e muita energia. Mas o fato de podermos alterar a velocidade da luz e fazê-la mudar de direção já é incrível. E os cientistas já estão vendo algumas aplicações possíveis para isso. Por exemplo, pesquisadores de Harvard sugerem uma maneira interessante de as naves espaciais percorrerem o espaço na velocidade da luz, pegando carona nas supernovas. Normalmente, viajar para outras estrelas requer uma quantidade gigante de energia, mas esses cientistas têm uma ideia maluca. Eles acreditam que as naves espaciais poderiam usar eventos naturais, como estrelas em hipervelocidade e meteoros que saem de supernovas, para atingir velocidades super rápidas. É semelhante à forma como os barcos à vela captam o vento. As civilizações avançadas poderiam usar essas explosões de energia para acelerar suas naves espaciais. Imagine uma nave espacial bacana com velas solares ou magnéticas, aproveitando a energia de um boom de supernova. Essas velas poderiam usar a pressão da radiação do Sol para funcionar, de modo que não precisaríamos de nenhum motor ou combustível tradicional. Além disso, esses conceitos de velas são muito mais leves e baratos para serem lançados ao espaço em comparação com as espaçonaves comuns. A equipe já está trabalhando em uma vela leve acelerada por lasers para atingir 20% da velocidade da luz. Pode não parecer muito, mas na verdade é uma velocidade e tanto. Seu sonho é ajudar a humanidade a fazer uma viagem rápida até Alpha Centauri em apenas 2 décadas. Não é incrível a quantidade de coisas que podemos fazer com a luz? E não apenas em nossa imaginação. Vamos às realizações mais práticas. Recentemente, uma empresa canadense de camuflagem chamada Hyperstealth Biotechnology Corporation criou uma verdadeira capa de invisibilidade. O manto mágico não precisa de nenhuma fonte de energia, é tão fino quanto papel e não custa caro. A Hyperstealth prevê um mundo em que esse material possa camuflar pessoas, veículos, navios, espaçonaves e até mesmo edifícios inteiros. Ele ainda está em fase de protótipo, mas já funciona muito bem. Essa incrível tecnologia ganhou o nome de Quantum Stealth. Ela dobra a luz de uma forma que pode fazer com que os objetos desapareçam da vista. Ela pode tornar os objetos quase invisíveis não apenas no espectro visível, mas também no ultravioleta, no infravermelho de ondas curtas e até mesmo no bloqueio do espectro térmico. A tecnologia funciona graças à lente lenticular, uma folha ondulada com lentes curvadas para fora. Quando empilhadas de uma maneira específica, essas lentes refratam a luz em vários ângulos, criando pontos que bloqueiam a luz e ocultam o objeto por trás do material. Infelizmente, ele não proporciona um efeito de invisibilidade total, mas talvez um dia consigamos esse feito, se continuarmos trabalhando nisso. Se você se esconder atrás dele, ele parecerá um pouco de vidro sujo ou embaçado, mas você não estará visível. Se colocar esse véu na frente do seu corpo, você parecerá uma cabeça flutuante. O progresso científico está em pleno andamento. Talvez um dia sejamos capazes de reverter o tempo não apenas para pequenas partículas de luz, mas para seres humanos inteiros. Até lá, vamos aproveitar nossas capas de invisibilidade e nos manter curiosos. Ok, você já viu os filmes e leu livros sobre viagem no tempo. A maioria deles conta a história sobre entrar em uma caixa futurista e em um piscar de olhos você está em uma época diferente. Por enquanto isso é apenas ficção científica, mas há maneiras de tornar a viagem no tempo possível, pelo menos teoricamente, só que ainda não descobrimos a tecnologia. Para começar, a viagem no tempo para o futuro poderia ser feita viajando em alta velocidade, mas não apenas a velocidade do tipo conseguir uma multa na autoestrada. Isso se baseia na teoria da relatividade especial de Einstein. Ela explica que o tempo fica mais lento para objetos que se movem em velocidades realmente altas.
E a boa notícia é que os cientistas já testaram essa teoria, e ela parece promissora. Eles fizeram isso com a ajuda de 2 relógios idênticos. Um foi colocado em um jato e o outro permaneceu no chão. Eles descobriram que o relógio no jato marcava mais devagar do que o relógio no solo devido à velocidade com que o jato estava se movendo. Quanto mais rápido um objeto estiver se movendo, mais o tempo desacelerará para ele. Atualmente, as velocidades mais rápidas alcançadas pela tecnologia humana são vistas em um tipo especial de partículas chamadas neutrinos. Algumas delas podem se mover quase à velocidade da luz. Nessa velocidade, 1 segundo para os prótons é equivalente a 11 meses para nós. Talvez também possamos viajar no tempo para o futuro com o uso da gravidade. Essa ideia também se baseia nas descobertas de Einstein, ou seja, em sua teoria da relatividade geral. Ela explica que quanto mais forte for a gravidade, mais lentamente o tempo se moverá. Isso significa que, à medida que você se aproxima do centro da Terra, a força da gravidade aumenta. Se você pensar dessa forma, o tempo realmente passa mais devagar para seus pés do que para sua cabeça. Será por isso que estou sempre atrasado para as coisas? Boa desculpa. Esse efeito também foi medido com a ajuda da mesma estratégia com 2 relógios idênticos. Os cientistas os colocaram em prateleiras em diferentes alturas e mediram a velocidade do tic-tac. O relógio na prateleira mais baixa fez o tic-tac mais lentamente porque a gravidade era um pouco mais forte. Mas essa opção tem um problema. Para poder viajar para o futuro distante, você precisará encontrar um local com gravidade extremamente forte, como um buraco negro. Trata-se de um ponto no espaço onde a gravidade tem tanta força que nem mesmo a luz consegue escapar. Lá, a gravidade se torna tão intensa que a matéria é comprimida em um espaço minúsculo. Quanto mais próximo você estiver de um buraco negro, mais lentamente o tempo se moverá. Entretanto, viajar por um buraco negro é muito perigoso, principalmente porque é uma passagem só de ida. Depois de cruzar suas bordas, não há como voltar. Fato curioso, os sistemas de GPS que usamos em nossos telefones e carros já precisam levar em conta os efeitos da dilatação do tempo para funcionar corretamente. Isso se deve à velocidade dos satélites que eles usam e à gravidade que eles sentem aqui na Terra. Sem essas correções, o GPS do seu telefone não seria capaz de apontar sua localização na Terra com tanta precisão. Enquanto isso, a terceira opção tem menos a ver com as forças desconhecidas do universo e mais a ver com o nosso próprio corpo. Os cientistas estão tentando encontrar maneiras de viajar no tempo para o futuro desacelerando os processos do próprio corpo. Não se trata de uma viagem no tempo propriamente dita. Tecnicamente, você não estaria indo a lugar algum, mas se seu corpo permanecer parado por um longo período de tempo, você poderá acordar no futuro. Alguns animais, como ursos e esquilos, podem desacelerar o metabolismo durante a hibernação, o que significa que eles não precisam de tanto alimento e oxigênio para sobreviver. Os especialistas estão tentando descobrir se os seres humanos podem fazer a mesma coisa. Para começar, eles estão trabalhando em maneiras de fazer com que as pessoas entrem em hibernação de curto prazo por algumas horas. Isso também poderia ser útil para emergências médicas, a fim de ajudar uma pessoa antes que ela possa chegar com segurança ao hospital. Em 2005, os cientistas conseguiram desacelerar o metabolismo de camundongos expondo-os a uma pequena quantidade de um gás especial. Entretanto, quando tentaram fazer a mesma coisa com animais maiores, o resultado não foi tão eficaz. Nossa quarta opção de viajar no tempo é realmente única. Ela envolve um tipo especial de atalhos que pode existir em nosso universo, chamado buraco de minhoca. Antes de prosseguirmos, vamos tentar entender o que eles são. Você precisa imaginar 2 bolas em um trampolim. Se não for aplicada nenhuma pressão sobre o trampolim, ele permanecerá plano. Agora imagine as 2 bolas colocadas no trampolim de forma simétrica. Se você olhar para elas a partir dessa perspectiva, não há possibilidade de elas se tocarem. Mas se você aplicar pressão suficiente sobre o trampolim entre as 2 bolas, esse tecido flexível poderá se esticar tanto que os 2 objetos poderão se tocar. A mesma coisa acontece com as estrelas em sistemas estelares diferentes. Elas são grandes o suficiente para curvar o espaço ao seu redor. É por isso que a maioria dos planetas tende a orbitar em torno de uma estrela. O túnel entre esses 2 pontos seria um buraco de minhoca. Esses buracos de minhoca poderiam ser usados para viajar longas distâncias, como 1 bilhão de anos-luz, ou até mesmo visitar épocas diferentes. Muitos cientistas, como Stephen Hawking, acham que os buracos de minhoca podem aparecer e desaparecer, mas são muito pequenos, menores que os átomos. O problema é que não sabemos como capturar um e torná-lo maior para que as pessoas possam usá-lo. Isso exigiria muita energia e não sabemos se é possível. Alguns astrônomos dizem que, mesmo que conseguíssemos encontrar um buraco de minhoca e entrar nele, ele entraria em colapso rapidamente.
Mesmo a menor quantidade de massa extra, como a do corpo humano, por exemplo, pode fazer com que o buraco de minhoca se feche, como um elástico que foi esticado demais. A quinta solução para viajar no tempo foi proposta por um físico norte-americano chamado Ron Mallett. Ela envolve um recurso que sabemos com certeza que é abundante no universo, a luz. O cientista propôs uma teoria sobre viagem no tempo que usaria um cilindro giratório de luz. Ele acredita que se algo for jogado dentro desse cilindro giratório, poderá ser movido tanto no espaço quanto no tempo, de forma semelhante ao movimento de uma bolha quando você a agita com uma colher em seu café. De acordo com Mallett, o formato correto do cilindro poderia permitir viajar tanto para o passado quanto para o futuro. O físico está tentando arrecadar dinheiro para um experimento para testar sua teoria. Esse experimento envolve o lançamento de partículas minúsculas chamadas nêutrons por meio de um arranjo circular de lasers giratórios. Entretanto, outros cientistas dizem que a teoria de Mallett é impossível e que não há necessidade de testá-la ainda mais. Mesmo que descobríssemos uma maneira de viajar para o passado ou para o futuro, isso seria seguro? Há muito tempo, os cientistas vêm falando sobre um problema chamado paradoxo da viagem no tempo. A questão principal é o que aconteceria se você voltasse no tempo e fizesse algo que mudasse o futuro. No entanto, um novo estudo de pesquisadores da Universidade de Queensland afirma que esse problema pode não ser real, afinal. Os cientistas fizeram alguns cálculos e descobriram que mesmo se você tivesse mudado algo no passado, a linha do tempo ainda terminaria da mesma forma. Outra variação desse problema é chamada de paradoxo do avô. Imagine voltar no tempo e impedir que seu próprio avô tenha filhos. Pensando bem, isso significa automaticamente que você não deveria existir em primeiro lugar. Se seus avós não tiveram seus pais, como você poderia existir, afinal? Bem, hoje em dia, os cientistas têm certeza de que mesmo que você passasse por algo assim, você ainda existiria no presente. Isso ocorre porque a linha do tempo que já existe tem uma maneira de se ajustar, independentemente de onde as pessoas estejam no tempo e do que façam. Ou, de alguma forma, conseguir 1,21 gigawatt e um DeLorean e fazer como o Marty McFly. Prepare-se para os apresentadores de rádio com inteligência artificial. Entre no centro das atenções Rádio GPT. Essa é a inovadora ferramenta de IA que pode apresentar programas de rádio sem esforço, com vozes semelhantes às humanas. Mas será que devemos nos preocupar com esse salto tecnológico? Será o começo do fim para os apresentadores reais? Vamos explorar o que isso significa para o futuro da radiodifusão. Recentemente, uma emissora chamada Couleur 3, na Suíça, fez um experimento inusitado. Ela deixou a inteligência artificial comandar seus programas por 13 horas inteiras. Foi usada uma tecnologia sofisticada para gerar roteiros e que até clonou as vozes de 5 apresentadores usando sua magia. Os ouvintes sintonizaram a estação e ouviram programas gerados por IA, em que a música era escolhida por algoritmos e as vozes soavam estranhamente como as dos apresentadores originais. Mas não se preocupe, elas faziam questão de lembrar a todos, a cada 20 minutos, que era tudo gerado por robôs. Até mesmo o lembrete em si foi feito pela tecnologia. Ele foi falado por uma das vozes clonadas. Das 6 da manhã às 7 da noite, a inteligência artificial se encarregou de tudo, exceto das atualizações de notícias. Para o lembrete, uma voz disse: "Nossos clones de voz e a IA estão aqui para perturbar, surpreender e abalar você." E por falar nisso, este texto também foi escrito por um robô. Mas as pessoas logo perceberam que sentiam falta do toque humano. Elas enviaram mensagens dizendo coisas como: "Isso definitivamente não substitui os humanos" e "Devolvam nossos humanos." Algumas ficaram impressionadas com o que a IA podia fazer, mas perceberam que a criatividade, a surpresa e o humor são atributos que somente os humanos conseguem transmitir. E essa emissora não foi a única que decidiu experimentar a inteligência artificial em vez de humanos reais. Imagine uma ferramenta que pudesse oferecer um apresentador de rádio totalmente orientado por IA. Essa é a Rádio GPT, uma criação da Futuri, uma empresa de mídia pioneira. A estação possui habilidades capazes de revolucionar o setor radiofônico. Aqui está uma amostra das habilidades dela. Primeiro, a identificação de tendências. Ao analisar as mídias sociais e várias fontes de notícias, a Rádio GPT pode encontrar o que está em alta e informar. Em segundo lugar, a capacidade de escrever roteiros. Com a tecnologia GPT, a estação é capaz de gerar sem esforço roteiros envolventes que cativam os ouvintes. Terceiro, personalidades no ar.
Com até 3 personalidades de IA, a Rádio GPT consegue dar vida aos roteiros, imitando o estilo de diferentes apresentadores. E, finalmente, ela é mestre em imitação. Pode ser treinada para imitar perfeitamente o apresentador de uma emissora, garantindo uma transição perfeita para a era da IA. Mas a Rádio GPT vai além das ondas do dial. Ela pode criar e distribuir conteúdo em várias plataformas, desde o blog da emissora até Reels no Instagram e Shorts no YouTube. Você deve estar se perguntando, mas os apresentadores com IA não soariam robóticos? Para ser justo, essas vozes parecem incrivelmente humanas, embora não sejam totalmente indistinguíveis. O que realmente as diferencia é seu fluxo contínuo. Não há pausas ou hesitações como os típicos e ams. Por um lado, isso é ótimo para apresentações em público, mas por outro, os e ams fazem com que a fala humana deixe de ser perfeita e, portanto, humana, não é mesmo? De qualquer forma, nossa percepção pode ser tendenciosa, pois sabemos que são vozes artificiais. Então, talvez seja melhor fazer um pequeno experimento. Lance uma rádio com inteligência artificial para algum amigo seu que não saiba disso. Ele suspeitaria de algo? Mas antes de colocar os fones de ouvido, vamos nos aprofundar nos desafios atuais enfrentados pela tecnologia. O primeiro problema é bastante óbvio. A Rádio GPT pode estar perdendo a essência do que torna o rádio especial. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade dos ouvintes sintoniza para uma estação para se conectar com sua comunidade ou ter companhia. Ouvimos rádio e podcasts para escutar uma pessoa real do outro lado que nos envolve em uma conversa. Muitos de nós temos nossos apresentadores favoritos que nos são queridos. Podcasters, youtubers e outras emissoras que amamos e valorizamos como pessoas. Por meio de seus programas, aprendemos sobre suas vidas, experiências, pensamentos e gostos, criando um vínculo profundamente pessoal. Os ouvintes fiéis até mesmo seguem seus apresentadores favoritos para novas estações, como fizeram os fãs de Sean Keaveney quando ele deixou a BBC Six Music e começou sua própria emissora. Portanto, não podemos subestimar o poder desse vínculo. A Futuri, criadora da Rádio GPT, está tentando reproduzir essas relações. Ela afirma que seus apresentadores serão como seu melhor amigo divertido no rádio, com menos drama e mais referências a memes. Parece que os apresentadores com IA da estação também poderão discutir conteúdo online. Entretanto, ao contrário dos humanos, eles não poderão compartilhar suas próprias experiências de vida. O segundo problema é a desinformação. A Rádio GPT conta com o poderoso modelo de linguagem GPT-3 da OpenAI, a mesma tecnologia por trás do ChatGPT e do chatbot do Bing. E embora o ChatGPT possa gerar respostas que pareçam humanas, a verificação de fatos ainda não é seu ponto forte. Ela produz respostas com base na varredura da internet, e infelizmente elas muitas vezes estão incorretas. E o problema da disseminação de informações falsas também afeta a transmissão. Se a Rádio GPT for introduzida, ela poderá colocar em risco a credibilidade de muitas emissoras, o que também levanta algumas preocupações sobre as regras e regulamentos de transmissão durante as eleições. Como um apresentador de IA entenderá e cumprirá todos os problemas políticos? O chatbot de inteligência artificial do Bing foi alvo de muitas críticas de seus testadores beta. Surpreendentemente, ele apresentou um comportamento idiota. Os usuários compartilharam exemplos de suas respostas raivosas, detestáveis ou passivo-agressivas. Isso só mostra que os apresentadores de rádio com essa tecnologia podem ser imprevisíveis. Embora essas características possam parecer humanas, elas podem não ser bem recebidas por muitas estações. E o problema final é: quem decide o que importa? Parece que a Rádio GPT tenta priorizar as tendências e o conteúdo viral. Isso levanta algumas questões importantes. Os apresentadores devem falar apenas sobre tópicos populares ou do que está em alta? Se o rádio seguisse nessa direção, seria um grande retrocesso. Nos últimos 50 anos, ele evoluiu tremendamente. Atualmente, reflete a cultura diversificada e outros aspectos de nossa sociedade. Entretanto, se os algoritmos favorecerem apenas o conteúdo popular, é um meio de comunicação que poderá se tornar monótono e perder sua singularidade. A Rádio GPT é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a automatizar algumas tarefas em emissoras, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. No momento, está apenas em sua fase experimental. Embora a Futuri tenha nos dado um vislumbre de seu potencial, não podemos ter certeza se os hosts de IA se tornarão um novo padrão. Mas cuidado, humanos!
Essa nova tecnologia não se limitará apenas aos apresentadores. Teremos uma concorrência acirrada de outros conteúdos gerados por inteligência artificial. O Spotify já está no jogo com seu próprio DJ de IA, então as coisas estão esquentando. Havia também um canal maluco no Twitch chamado Nothing Forever, que estava transmitindo sem parar episódios gerados por IA de um programa semelhante ao Seinfeld. É como um show interminável sobre nada. O canal funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a cada minuto gerava um novo conteúdo criado por robôs usando algoritmos sofisticados. Agora, é importante dizer que esse programa era algo diferente. Parecia um videogame estranho dos anos 90, com os personagens se movendo em câmera lenta e andando como se estivessem em uma corrida engraçada. É involuntariamente hilário. A melhor parte foi o humor. A inteligência artificial tentou fazer as apresentações de stand-up do Jerry, mas não foi exatamente um sucesso. E as coisas ficavam ainda mais engraçadas quando a trilha de risadas entrava na hora errada. Infelizmente, o canal foi banido pelo Twitch depois que a tecnologia gerou acidentalmente uma piada polêmica. Mas isso é apenas mais uma prova de que os robôs ainda precisam de supervisão humana. De qualquer forma, à medida que o conteúdo gerado por IA assume o controle, as estações de rádio precisam descobrir como lidar com os desafios de acessibilidade, integração e custo se quiserem permanecer relevantes e competitivas nesse mundo de mídia em constante mudança. É uma viagem louca. No entanto, é um meio de comunicação que existe há mais de 100 anos e já provou várias vezes que veio para ficar, apesar de apostarem sempre em sua queda. Entre os motivos de seu sucesso estão as conexões pessoais que ele cria. As pessoas anseiam por conteúdo de alta qualidade que venha de experiências e emoções reais. Portanto, não há necessidade de se preocupar muito. O que você pensa sobre isso? Ouviria uma emissora gerenciada por inteligência artificial? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. O experimento foi um sucesso porque ajudou a estação a entender as coisas legais que a tecnologia pode fazer, mas também suas limitações. Parece que a IA é ótima para pesquisas e para tornar as coisas mais eficientes, mas ainda não é capaz de substituir a magia que os humanos trazem com sua criatividade e emoções. Você sabe o que Stephen Hawking disse? A melhor evidência que temos de que a viagem no tempo não é possível, e nunca será, é que não fomos invadidos por hordas de turistas do futuro. Mas e se esses turistas vierem ao nosso tempo, mas o fizerem secretamente? Você pode até ter conhecido um deles. Vamos ver os viajantes do tempo mais famosos. Conheça Orin. Ele é um ciborgue que veio do ano de 2050 para impedir o fim do mundo. Em 2020, ele apareceu em um programa de TV, no qual disse que o mundo inteiro estava na Matrix. Em seguida, chegou às manchetes e deu uma entrevista para um popular canal do YouTube. Como prova de que é um ciborgue, ele demonstrou sua voz robótica, que pode ser feita em um simples programa de computador. E ele também se chamava Nós, porque se declarou uma consciência coletiva que veio para salvar a humanidade. Orin ficou famoso por suas previsões sobre o futuro próximo, mas muitos especialistas já haviam anunciado essas previsões. Ele também disse que uma grande corporação estava reprimindo a humanidade e estávamos dentro de uma complexa simulação de computador. Se não melhorarmos ou cuidarmos uns dos outros e da natureza, o fim começará em 2050. Orin não aparece mais em programas importantes, mas tem uma pequena base de fãs que adora todo tipo de teorias fantásticas. Outro viajante do tempo é Adam Archon, que veio de 2045 até nós. Houve uma entrevista com ele no YouTube em que ele compartilhou alguns detalhes sobre o futuro dos Estados Unidos. Depois disso, o vídeo se tornou viral e atingiu as manchetes de muitos jornais. Archon informou que a última presidente oficial do país seria a filha de Martin Luther King III, Yolanda Renee King. E ela se tornaria a maior presidente dos Estados Unidos da história. Outro evento emocionante que Archon anunciou deveria acontecer em 2028. Ele disse que as pessoas aprenderiam sobre a existência de civilizações extraterrestres. Ele acrescentou que essas criaturas não viriam do espaço sideral. O viajante também observou que o mundo mudaria para uma única moeda digital e todo o dinheiro desapareceria. Claro, ninguém acreditou nele, então os especialistas realizaram um teste de detector de mentiras e Adam Archon passou com sucesso.
Ele disse que tinha um chip na mão para facilitar a viagem no tempo. Uma civilização extraterrestre chegaria à Terra em 2028 e em 2045 as pessoas estariam mais próximas dos robôs. O detector de mentiras não afirmou que Artyom estava mentindo, mas isso não significa que ele disse a verdade, pois o dispositivo pode ser enganado com a ajuda de um treinamento especial. Em todo caso, em 2028, saberemos se Artyom estava certo ou não. Todos esses viajantes do tempo chegam ao passado e, por algum motivo, não usam o conhecimento do futuro. O que você faria se pudesse voltar 50 anos no tempo? Talvez você investisse dinheiro em ações de alguma empresa jovem que se tornará uma grande corporação cara. Nesse caso, todos acreditariam que você realmente veio do futuro. E a propósito, um cara fez isso. Ele investiu $800 na bolsa de valores e ganhou $350 milhões com isso. O nome desse cara era Andrew Carlson e ele ganhou um grande prêmio em 2003. No entanto, não conseguiu desfrutar de uma vida rica porque o FBI foi atrás dele. Andrew vendeu algumas ações e comprou outras, e fez isso com muito sucesso. Assim, em poucos meses, ficou milionário. A Comissão de Valores Mobiliários não podia acreditar nessas coincidências, então chamou o FBI. Durante o interrogatório, todos tinham certeza de que Andrew começaria a se justificar e dizer que teve sorte, mas em vez disso, ele respondeu calmamente que veio do ano de 2256 com a ajuda de uma máquina do tempo. Claro, ninguém levou isso a sério, mas quando o FBI começou a procurar informações sobre esse homem, não encontrou nada. Andrew Carlson não tinha documentos, ele não estava em nenhum banco de dados. Ele simplesmente apareceu do nada e começou a ganhar muito dinheiro. O homem foi interrogado por cerca de 4 horas e se comportou com muita calma. Parecia que ele estava dizendo a verdade. No entanto, não disse a eles a localização da máquina do tempo. Quando a imprensa descobriu esse homem, ele imediatamente se tornou uma celebridade. Sites de notícias começaram a escrever sobre Andrew Carlson. Artigos apareceram no Japão, na Austrália, na Alemanha, no Reino Unido e em outros países. E, claro, os jornalistas começaram a ligar para o FBI para saber mais detalhes sobre esse cara. E o FBI disse a eles que toda a história era ficção e que não havia Andrew Carlson. Informações sobre ele apareceram no buscador da internet, conhecido por suas notícias falsas. Em algum momento, o artigo sobre o viajante do tempo de alguma forma chegou ao Yahoo e se tornou viral. Então, como vemos, todas as informações sobre viajantes no tempo são ficção ou mentira. As conversas sobre essas viagens surgiram graças a filmes e livros fantásticos. A cultura pop influenciou muito esse conceito fantástico e criou várias teorias afirmando que a viagem no tempo é real. E algumas pessoas acreditam nisso, especialmente quem não tem muito contato com a ciência. Mas o que os verdadeiros cientistas pensam sobre isso? Essas viagens são realmente impossíveis? Vamos tentar descobrir. Os cientistas dizem que sim, a viagem no tempo é real, porque exatamente agora estamos viajando no tempo. O tempo está avançando e nós estamos nos movendo com ele. Podemos chamar isso de jornada. Mas se precisamos entrar no futuro ou voltar no passado, aqui tudo é muito mais complicado. Lembra-se da teoria da relatividade de Einstein? Ela diz que o tempo se move em relação ao observador e não tem valor constante. Para entender melhor, veja um exemplo simples. Há 10 fios de cabelo na sua cabeça. É muito ou pouco? 10 cabelos em uma tigela de sopa. É muito ou pouco? Tudo é relativo e depende das condições. A mesma coisa acontece com o tempo e o espaço. Se nos movermos a uma velocidade tremenda, próxima à velocidade da luz, o tempo desacelera para nós. A percepção do tempo torna-se diferente para quem está correndo e para quem está parado. Se estivermos perto de algum objeto pesado, digamos 1000 vezes mais pesado que o Sol, o tempo próximo a esse objeto também diminui, graças à sua forte gravidade. Nesse sentido, a viagem no tempo é possível se você for uma pessoa idosa e encontrar seu amigo tão jovem quanto ele era há 50 anos. Por que você está tão jovem? Oh, eu voei pelo espaço a uma velocidade tremenda todo esse tempo, só isso. Mas não significa que esse amigo ficou sentado na nave espacial por 50 anos e não envelheceu. Não,
O tempo era diferente para ele. 10 anos para você na Terra são um longo período de tempo, mas para ele, esses 10 anos passaram como meia hora. Tem a ver com o tempo de curvatura de gravidade e velocidade. Por isso, o astronauta Scott Kelly, que passou 1 ano e meio em órbita, ficou 5 milissegundos mais novo que seu irmão gêmeo depois de chegar à Terra. Todo esse tempo, Scott ficou dentro da nave voando em órbita em alta velocidade e também estava mais longe do centro gravitacional do planeta. Então, o tempo foi mais lento para ele em 5 milissegundos do que para seu irmão. Objetivamente, o tempo sempre corre na mesma velocidade, mas sua velocidade muda dentro das percepções de diferentes observadores em diferentes condições. É disso que trata a teoria da relatividade. Mas que tal dar um pulo no futuro ou no passado, como nos filmes? Os buracos de minhoca vão ajudá-lo com isso. Eles são como túneis que atravessam o espaço e o tempo e podem conectar diferentes segmentos de tempo em diferentes lugares do universo. São como códigos traiçoeiros que podem quebrar as leis do universo. Os buracos de minhoca são indescritíveis, têm tamanhos diferentes, são imprevisíveis, aparecem no espaço e desaparecem. Mas o principal problema é que eles existem apenas na teoria e na ficção científica. Nunca foram notados no nosso universo pelos cientistas. Recentemente, cientistas criaram o primeiro cristal do tempo. Parece algo saído diretamente da ficção científica, não é? Como se fosse algum tipo de componente misterioso para uma máquina do tempo. Mas isso não é bem verdade. Na realidade, os cristais do tempo são mais parecidos com uma máquina de movimento perpétuo. Mas o que exatamente são eles e como funcionam? Vamos descobrir. Primeiro, vamos falar sobre cristais em geral. Pegue um cristal comum e examine-o em um microscópio. Você verá que ele, como tudo ao nosso redor, é composto de moléculas e átomos. O que os torna especiais é que seus átomos estão dispostos em um padrão de repetição. Por exemplo, vamos pegar um cristal de sal. Se olharmos para ele em um microscópio, veremos um padrão repetitivo em seu interior. E esse padrão é o mesmo em todos os lugares, independentemente do tamanho do pedaço de sal ou de sua forma. Em todo o cristal, esse padrão permanecerá inalterado. E ele sempre permanecerá assim, não importa quanto tempo tenha se passado. O cristal de sal ainda terá o mesmo padrão repetitivo de átomos amanhã, na próxima semana ou até mesmo no próximo ano. Agora vamos passar para os cristais do tempo. Eles são como os normais, mas com um toque especial. Você provavelmente sabe que todos os átomos ao nosso redor estão em constante movimento, mesmo em temperaturas muito baixas, quando tudo congela e nada pode detê-los. Além disso, seu movimento é aleatório, caótico e imprevisível, apenas se agitam no espaço. Entretanto, nos cristais temporais, tudo é diferente. Não apenas seus átomos estão dispostos em um padrão de repetição, como nos cristais comuns, mas eles também se movem em uma dança em loop, que se repete infinitamente. Isso sim é estranho. Os cristais de átomos no tempo são como uma festa de dança interminável e em loop. Todos os convidados repetem os mesmos movimentos na mesma ordem várias vezes. Essa dança, ou padrão de repetição, pode ser completamente diferente. Os movimentos podem ser básicos e simples, ou muito complexos e caóticos. Mas eles precisam ser repetidos em loop. Daí o nome. Os cristais regulares se repetem infinitamente no espaço. E os cristais temporais se repetem tanto no espaço quanto no tempo. Só para esclarecer, esses cristais não são do tipo com o qual estamos acostumados. Eles não se parecem com diamantes, esmeraldas ou algo do gênero. Para ser sincero, eles não se parecem com nada. O belo nome Cristal do Tempo descreve um tipo novo e muito estranho de matéria, que muda de estado quântico em um período de tempo. Basicamente, são apenas os movimentos de dança dos átomos. Portanto, infelizmente, você não pode colocar um em uma prateleira para ficar balançando. Não é uma bela peça de quartzo, é mais como uma curiosidade física. Mas isso não significa que esses cristais não sejam legais. Na verdade, há algo muito incomum e interessante neles. Veja bem, os movimentos sobre os quais falamos persistem mesmo na temperatura de zero absoluto. Ou seja, mesmo quando, em materiais e objetos normais, os átomos congelariam, perderiam energia e parariam de se mover, nos cristais de tempo eles continuam sua dança interminável, como se nada tivesse acontecido.
Ah, e isso é só o começo. Os cientistas também estão atônitos porque a existência de cristais de tempo viola a segunda lei da termodinâmica. Essa lei afirma que, com o tempo, qualquer sistema se torna aleatório e desordenado. Um objeto quente distribuirá seu calor e se tornará frio. Um vaso que se equilibra na borda de uma mesa cairá um dia, e assim por diante. Mas os cristais do tempo são do tipo, não nos importamos com como você nos chama. Eles não apenas se movem constantemente no mesmo padrão, não importa o que aconteça com eles. Mas também não precisam de energia para fazer isso. Mesmo que não recebam energia de lugar algum, elas não param de dançar e não se tornam menos estruturadas ou organizadas. Sim, criamos um belo e incompreensível milagre da natureza que viola as leis da física. Isso não é impressionante? Mas como isso é possível? E por quê? Será que isso significa que não há nada que possa deter esses átomos? E o mais importante, isso poderia ser uma pista para os segredos da máquina de movimento perpétuo? Bem, é bastante complicado. Mais uma vez, a mecânica quântica está explodindo a cabeça dos cientistas. Desta vez com outro mistério, um comportamento único e incomum que ainda estamos tentando entender. Como se trata de uma área de pesquisa relativamente nova, ainda não sabemos exatamente como eles funcionam e como podemos usá-los. A propósito, como foi que descobrimos esses caras e como eles foram criados? A existência dos cristais do tempo foi prevista pela primeira vez em 2012 pelo físico teórico Frank Wilczek. Na época, nem todos os físicos aceitaram a teoria. Muitos acreditavam que era impossível violar a segunda lei da termodinâmica, mas o universo não se importa com o que os cientistas pensam, e Frank Wilczek ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho. No entanto, foram necessários mais alguns anos para que os cientistas de fato criassem e observassem os primeiros cristais de tempo. Isso aconteceu em 2016, quando os cientistas da Universidade de Maryland conseguiram criar um usando íons do metal de terras raras e térbio. O que eles fizeram foi o seguinte: primeiro pegaram um cristal comum e resfriaram muito mesmo os átomos dentro dele, até quase o zero absoluto. Como já mencionado, o zero absoluto é a temperatura na qual os átomos param de se mover. Até o momento, não sabemos como atingir essa temperatura, mas podemos chegar muito perto dela. Podemos desacelerar os átomos de tal forma que eles quase param. Então, eles pegaram todos esses átomos e os fizeram se mover muito lentamente. Em seguida, começaram a chocá-los com lasers. Isso fez com que os átomos alternassem entre diferentes estados repetidamente, sem absorver nenhuma energia do laser. Pode-se dizer que o laser deu a eles uma batida e os fez dançar sozinhos, sem a ajuda de ninguém. O resultado foi o primeiro cristal temporal da história. O experimento dos cientistas de Maryland foi um grande avanço e mostrou que os cristais de tempo eram um fenômeno real e observável. Esse experimento causou grande alvoroço na comunidade científica e foi um grande avanço no estranho mundo da mecânica quântica. Mas, infelizmente, havia um problema. Esse movimento perpétuo só existe de fato para sempre em cristais de tempo ideais. E como os cristais de tempo em nossos experimentos não eram ideais, eles duraram apenas alguns minutos antes de derreterem e começarem a se comportar normalmente de novo. O que isso significa? Significa que até agora, infelizmente, não podemos criar uma máquina de movimento perpétua. Se tentarmos fazer algo assim, os cristais de tempo derreterão imediatamente. Mas isso não impediu os cientistas e, em 2021, finalmente conseguimos outro avanço. Pesquisadores do Google, em colaboração com físicos de Stanford, Princeton e outras universidades, usaram um computador quântico do Google para criar um cristal de tempo muito maior e muito mais estável. Veja bem, os computadores quânticos são diferentes do laptop comum. Eles não usam bits comuns e não funcionam com silício. Em vez disso, eles trabalham com bits quânticos que podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Isso permite que os cristais de tempo continuem oscilando em um padrão de repetição, mesmo quando todos os outros movimentos tiverem parado. Todos os cristais anteriores tinham vida curta e derretiam. Mas agora, os cientistas criaram um cristal maior e melhor do que nunca. Então, o que isso significa para nós? Bem, os cristais do tempo podem ser a chave para desbloquear novas tecnologias e uma compreensão mais profunda do mundo quântico. Para começar,
Eles nos ajudarão a explorar melhor o mundo da mecânica quântica. Elas desafiam nossa compreensão do tempo e da maneira como a matéria se comporta. Na física clássica, as coisas são estáticas ou estão se movendo em um padrão previsível e repetitivo. Mas os cristais de tempo não se importam. Eles gostam tanto da estática quanto do movimento ao mesmo tempo. Elas também podem nos ajudar a criar novas tecnologias interessantes. Elas podem nos aproximar da criação de computadores quânticos completos. Os engenheiros têm se esforçado há anos para criar algo que possa servir como memória em computadores quânticos. E agora eles podem usar os cristais de tempo para isso. Seus padrões repetitivos de movimento podem ser capazes de armazenar informações. Não é incrível? Também poderemos criar muitas outras coisas legais com eles. Por exemplo, poderemos usar seu comportamento repetitivo para criar um novo tipo de relógio ultra preciso. Os cristais de tempo ainda são uma área de pesquisa relativamente nova. No momento, estamos tentando entender principalmente suas propriedades e características exclusivas. Os cientistas também estão realizando experimentos para estudar seu comportamento em diferentes condições. Por exemplo, em diferentes temperaturas e campos magnéticos. Em outras palavras, esse campo de pesquisa ainda está em seus estágios iniciais. Mas os cristais do tempo são uma descoberta realmente surpreendente que mostra como o universo pode ser estranho e maravilhoso. Eles já estão atraindo muito interesse e atenção de cientistas de todo o mundo. Mal posso esperar para ver quantas descobertas empolgantes e inovadoras virão dessa área no futuro. Vamos dar um passeio na memória. Voltando aos primórdios da história humana, quando nossos ancestrais andavam pela Terra como tribos nômades. Considere por um momento como deve ter sido a vida para aqueles com deficiência visual. Os que tinham a sorte de ter apenas pequenos problemas de visão, provavelmente conseguiam se locomover sem muita dificuldade. Mas, para aqueles com problemas graves de visão, os desafios eram enormes. Sua produtividade e utilidade para a tribo podiam ser bastante comprometidas, podendo levar ao abandono. À medida que nos estabelecemos e formamos comunidades, a maneira como tratávamos uns aos outros começou a mudar e passamos a olhar para as pessoas com problemas graves de visão com um pouco mais de bondade e empatia. Entretanto, sem o conhecimento científico que temos hoje, a capacidade de oferecer apoio era limitada. Antes de os óculos estarem disponíveis, as pessoas com problemas de visão menores, como miopia, provavelmente não eram tão afetadas. Embora suas deficiências visuais pudessem dificultar certas tarefas, como caçar ou detectar ameaças, esses indivíduos ainda podiam contribuir para a sobrevivência de sua tribo e, portanto, eram geralmente aceitos por seus pares. Com o tempo, à medida que a visão piorava progressivamente, muitas pessoas aprenderam a se adaptar. O declínio gradual da visão ao longo de vários anos pode nem ter sido percebido por elas. Por isso, desenvolveram mecanismos de enfrentamento, como confiar mais em seus outros sentidos. Também vale a pena observar que a visão precisa não era tão essencial naquela época como é agora. Durante uma grande parte de nossa história, as taxas de alfabetização eram baixas, geralmente em torno de 20% ou menos, e a educação formal não era essencial para a maioria dos empregos. Dessa forma, os problemas de visão não afetavam necessariamente a capacidade do indivíduo de trabalhar ou aprender. Não se esperava que a maioria das pessoas realizasse tarefas que exigissem uma visão excepcional. Portanto, elas conseguiam sobreviver desde que pudessem realizar suas tarefas, que geralmente eram um trabalho físico. Isso pode parecer duro para os padrões atuais, mas se sua visão fosse boa o suficiente para trabalhar, por exemplo, em um campo, você poderia pelo menos garantir alimento e renda. Avançamos rapidamente para o século XIII, quando começaram a surgir os primeiros vislumbres do que hoje reconheceríamos como os óculos. Essas primeiras versões de óculos eram basicamente apenas lentes de aumento, servindo para ajudar nas tarefas de leitura. Com o passar dos séculos, os óculos se tornaram mais complexos e começaram a se assemelhar ao que reconhecemos hoje por volta dos séculos XVII e XVIII. Agora, vamos dar uma olhada na interessante história dos óculos por um instante. Sua jornada levou vários séculos, pontilhada por inúmeros visionários e suas ideias inventivas. Entretanto, o mistério por trás de quem inventou os óculos vestíveis continua sem solução. Sabemos que nossos amigos antigos, os romanos, foram os primeiros a desvendar a magia do vidro e seu poder de ampliar textos minúsculos, dando origem às mini-lupas.
Na Itália, no século XIII, encontramos os primeiros óculos vestíveis da história registrada. Esses óculos tinham lentes rudimentares criadas por sopradores de vidro habilidosos, que eram encaixadas em armações feitas de madeira, couro ou, às vezes, até mesmo chifre de animal e mantidas contra o rosto ou equilibradas no nariz. Com o aprimoramento da tecnologia durante a Renascença, essas engenhocas se tornaram mais comuns. Como sabemos que esses óculos existiram, você pergunta? Bem, graças à arte. As pinturas do início do período renascentista geralmente retratam estudiosos com armações de mão ou óculos empoleirados em seus narizes. Com base em testes rudimentares de visão, os sopradores de vidro italianos criaram lentes de espessuras variadas. Com o aumento da popularidade, esses óculos começaram sua jornada da Itália para o resto da Europa, tornando-se um acessório de luxo disponível para aqueles que podiam pagar por eles. Tendo em vista a importância dada ao conhecimento durante o Renascimento, os óculos tornaram-se emblemas de proeza intelectual e riqueza. Por um tempo, parecia que a tecnologia dos óculos havia atingido um patamar. O próximo salto significativo só aconteceu no século XVII, quando os óculos se tornaram livres das mãos com a introdução de hastes que se estendiam sobre as orelhas. Um dos exemplos mais notáveis desses óculos modernos é o Martin's Margins, projetado pelo inventor Benjamin Martin. Hoje em dia, esses óculos são muito procurados por colecionadores, mas foram os pioneiros na busca por lentes mais precisas e mais finas, unidas por armações robustas. Quando os óculos passaram a ser sobre a orelha, sua evolução pareceu acelerar o ritmo. Até mesmo Benjamin Franklin contribuiu para esse rápido desenvolvimento ao inventar a lente bifocal, uma solução bacana para quem tem problemas de visão de perto e de longe. Ele engenhosamente cortou duas lentes e as uniu em uma única armação. Na mesma época, os óculos de tesoura ganharam popularidade. Eram óculos que cabiam no bolso, dobráveis como uma tesoura e perfeitos para aqueles momentos em que você precisava dar uma olhada rápida em algo importante. Alguns cavalheiros não gostavam muito de usar óculos o tempo todo, então esses modelos compactos eram a solução perfeita. No início do século XIX, os óculos ainda eram feitos à mão e não eram acessíveis a todos. Mas graças à Revolução Industrial que se aproximava, a produção em massa de armações e lentes estava no horizonte, facilitando a correção da visão de pessoas trabalhadoras. O início do século XVIII também testemunhou a introdução de lentes cilíndricas exclusivas projetadas para corrigir o astigmatismo. No século XX, os óculos começaram a se transformar de uma necessidade visual em um acessório de moda. Uma variedade de armações com diferentes formatos, materiais e cores começou a inundar o mercado, permitindo que os usuários selecionassem óculos que complementassem o formato do rosto, a cor dos olhos ou até mesmo a roupa. Veja Theodore Roosevelt, por exemplo, que usava óculos sem auriculares que ficavam presos com clipe nasal. Embora esses óculos tenham saído de moda ao serem associados à geração mais velha, eles eram muito populares na época. O verdadeiro divisor de águas foi o advento dos plásticos resistentes. As molduras não precisavam mais depender de madeira, metal ou chifre. O plástico podia ser moldado em uma variedade de formas e tamanhos. O século XX também foi a época em que testemunhamos o surgimento dos óculos de sol. Embora a ideia tenha surgido na Ásia durante o século XII, eles foram originalmente projetados para mascarar as expressões dos juízes no tribunal, não para melhorar a visão ou proteger do sol. Vários fabricantes brincaram com lentes coloridas, mas não por motivos de proteção. Logo, porém, os óculos de sol coloridos se tornaram populares devido à sensibilidade à luz decorrente de certas condições médicas. Essa tendência pegou rapidamente e, no final dos anos 1920, os óculos de sol estavam sendo produzidos em massa não apenas para proteção solar, mas também para reduzir o brilho. Os anos de 1980 nos trouxeram lentes de plástico que eram menos propensas a quebrar e podiam ser mais leves e mais finas do que suas contrapartes de vidro. E a inovação não parou por aí. Hoje temos óculos com revestimentos protetores que reduzem o brilho e bloqueiam a luz UV prejudicial. Por mais fascinante que isso possa ter sido, outra descoberta interessante tem a ver com a porcentagem de pessoas afetadas por problemas de visão. Alguns estudos sugerem que a miopia não era tão difundida no passado como é hoje. A verdade é que temos visto um número crescente de pessoas diagnosticadas com essa condição. As projeções sugerem até mesmo que, por volta de 25 anos, uma em cada 2 pessoas no planeta poderá ser míope.
Um estudo específico revelou que a miopia afeta mais do que o dobro do número de crianças no Reino Unido em comparação com os anos de 1960. Além disso, em algumas partes da Ásia, a situação é ainda mais acentuada. Enquanto médicos e pesquisadores de todo o mundo tentam descobrir a causa principal desse problema, alguns o classificam como uma epidemia. As teorias são muitas, com algumas apontando o dedo para a genética ou para o aumento do tempo passado colado às telas e enterrado em livros. Mas há outros cientistas que perceberam uma ligação entre as crianças que brincam menos ao ar livre e a probabilidade de desenvolver miopia. Independentemente do que esteja alimentando essa situação, é justo dizer que a miopia provavelmente não afetava tantas pessoas antigamente quanto hoje. A invenção relativamente recente dos óculos para miopia sugere que esse não era um problema tão urgente no passado. Talvez as pessoas tenham encontrado maneiras de ajustar seus estilos de vida para controlar melhor a miopia, ou talvez houvesse uma ênfase maior em adequar os empregos às habilidades visuais das pessoas em vez de buscar soluções tecnológicas para nivelar o campo de atuação.